Continua aí com os artigos da Constituição. Esse foi o último que a gente falou na aula passada. Nossa, como ele é grande, nem cabe na tela. Pronto, agora coube. E a gente nem precisa de ler de novo, que era o do teto remuneratório. Mas eu comecei do 11 para a gente não tomar um susto com o inciso seguinte, que é o inciso de número 12. Então, enquanto vocês abrem aí o material, quem comprou a Constituição e está com ela na mão, abre a Constituição. Quem tem a apostila, né, vai verificar na apostila todos esses incisos que estamos trabalhando. Olha o que diz o inciso 12 da Constituição, aí no artigo 37. Cuidado que aí no texto eu coloquei o 12 e o 13 juntos, mas eu quero que a gente se preocupe primeiro com o 12. O 12 diz assim: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Professora, eu não estou entendendo. Porque na aula passada, quando você explicava, e olha ele aparecendo aí de novo, este enorme inciso 11, você ressaltou bem para a gente que o teto remuneratório máximo era justamente o que recebiam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto remuneratório máximo no Brasil para servidores públicos é o que recebe o ministro do Supremo. Tudo bem. Uma coisa vai ser teto remuneratório do inciso 11 e outra coisa vai ser o parâmetro que nós vamos estabelecer entre vencimentos de cargos iguais ou semelhantes entre os poderes. Então, nós temos, por exemplo, o cargo de auxiliar de serviços no Poder Legislativo, tem também no Poder Executivo, no Poder Judiciário. Por que uma serviçal, por exemplo, do Poder Legislativo iria ganhar mais do que outra do Judiciário ou do Executivo? Então, este inciso 12, quando se refere a parâmetro de vencimento dos cargos nos poderes, ele está falando de cargos iguais ou semelhantes, tá? Ah, professor, e cargo de presidente da República? Só existe no Poder Executivo, então não vai entrar na regra do inciso 12. Tudo bem? O que diz aí? Que o Poder Executivo é parâmetro para cargos iguais ou semelhantes. Se um cargo vai existir nos três poderes, o valor que a pessoa receber no cargo no Poder Executivo vai ser parâmetro para os demais. Não quer dizer que os cargos sejam ser iguais, pagar o mesmo tanto, mas não se pode pagar mais. Então ficou aí, olha, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Como a gente costuma ver esta frase nas provas de concurso invertida, por exemplo, vem os vencimentos do Poder e escrevem aqui Executivo e troca e põe aqui Legislativo, como isto é que é a pegadinha de prova, eu criei uma expressão matemática para este inciso 12. Então, para este inciso 12 aqui, eu criei isso aqui, ó. Poder, você coloca os poderes em ordem alfabética. Para fazer isso, você precisa usar os dedinhos. J, K, L, aí você sabe, Poder Judiciário primeiro, Poder Legislativo. Não, o que era mesmo? Ah, Elisa, você acabou de falar uma coisa e fez outra. Você começa com os poderes em ordem alfabética. Então, primeiro o Poder Executivo, depois Poder Judiciário, depois Poder Legislativo. Eu falei que eu não sou boa no português. E aí, eu criei uma expressão matemática assim, ó, maior ou igual. O que vai significar? O vencimento de um cargo do Poder Executivo pode ser maior do que o do Judiciário e pode ser igual também. O do Judiciário, por sua vez, pode ser menor do que o Executivo, então menor do que o Executivo ou igual. O vencimento do Poder Legislativo pode ser menor que o Executivo ou igual. Mas qual a relação entre o Judiciário e o Poder Legislativo para fins de cargos? Nenhum. Não existe relação aqui, ó, entre Poder Judiciário e Poder Legislativo para fins de vencimento de cargos iguais ou semelhantes. Então, você pode ter o Poder Legislativo pagando R$1.000 e o Judiciário R$1.500, ou o contrário, num cargo semelhante. O que eles não podem é ser maiores do que é pago no Poder Executivo, né, podendo ser, então, iguais ou menores. Tudo bem? Por que o meu dileto aluno que chegou agora, chupando uma bala de maçã verde, está sentado no fundo da sala e não aqui na frente, onde é o lugar dele?
para poder conseguir enxergar isso. O ar-condicionado estava gelado? Então está perdoado hoje. Tudo bem, então, com esse inciso 12? Cuidado com as alterações, tá? Vir lá, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser inferiores aos pagos pelo Poder Executivo. Verdade. Só não podem ser superiores, mas inferiores pode, igual pode, tá? Essa aí é que é a maldade que costuma aparecer nas provas em relação ao inciso 12. Já o inciso 13, que também acompanha o inciso 12, vem dizendo assim: é vedada, é proibida então, a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público. Quando diz aqui que é vedado vinculação e equiparação, embora apareça um ou no meio, parecendo que vinculação e equiparação sejam sinônimos, alguns autores vão separar. Vão dizer que vincular é criar um vínculo entre duas remunerações. Por exemplo, quando você coloca assim, os analistas, os técnicos judiciários do TRE receberão 70% do que recebe um analista do TRE. Se eu colocar dessa forma, eu estou criando um vínculo. Toda vez que aumentar a remuneração de analista, tem que aumentar a do técnico. E isto é vedado na Constituição, tá bem? Não é possível fazer essa vinculação. E nem equiparar. Por exemplo, se saísse uma lei dizendo os técnicos judiciários do TRE receberão o mesmo tanto que os técnicos judiciários do TJ, eu estaria equiparando dois cargos, colocando os dois como um valor só, que também não é possível. Nada impede que, por coincidência, sejam o mesmo. O que não vai acontecer é que uma única lei defina para dois cargos distintos a remuneração. Porque toda vez que eu precisar de alterar de um, automaticamente estaria alterando do outro, tá bem? E se é proibido vincular e equiparar, muito cuidado com o apelido do inciso 12. O inciso 12 tem apelido de paridade. E a paridade é ok, ela é permitida. O que é a paridade? Vem da ideia de par, de igual. Cargos iguais podem e devem ter remuneração igual. Cargos distintos, remuneração distinta, evitando-se então a vinculação e a equiparação, que são vedadas nos termos da Constituição. Então, cuidado com o apelido do inciso 12, ele fala de paridade. Vejam como podia ficar uma frase falsa. É vedada a paridade e a equiparação, ou é vedada a vinculação e a paridade. Trocar uma dessas duas palavras pela paridade transformaria essa frase de baixo numa frase falsa, já que a paridade é permitida e que só a vinculação e a equiparação que são vedadas. Vocês se lembram, ainda com esse inciso aqui exposto, que nós conversamos naquela aula sobre agentes públicos, com o nome que a gente dá para o pagamento dos agentes públicos, subsídio é o nome que a gente vai dar para o agente político, né? Remuneração do agente público. A palavra que está aqui, ó, vencimentos, com S, ela não está como sinônimo de remuneração, não. Ela está como plural de vencimento básico. Então, está dizendo assim, o vencimento básico de vários cargos. Então, os vencimentos dos cargos. Mas, muitas vezes, na Constituição, vencimentos vêm como sinônimo de remuneração, que é um vencimento básico, mais as vantagens de um agente. Tá? Aqui, se alguém quiser colocar, ó, vencimentos está como plural de vencimento básico mesmo. Não é no conceito de remuneração. Por que não pode ser remuneração aqui nesse inciso 12? Porque a remuneração não é o valor fixado em lei e mais outras parcelas que você vai agregando. As outras parcelas sempre vão ser diferentes mesmo. Ela depende do aluno, do servidor público ter tido um excelente desempenho para receber um adicional, uma gratificação. Agora, o vencimento básico de um cargo tem que ser fixado em lei e o vencimento básico do outro cargo em outra lei separado, de forma que não fique vinculado nem equiparado. Beleza. Seguindo, então, podemos passar para os próximos incisos? Vamos ver o que fala, então, o inciso 14, em relação ao pagamento de vocês. Olha ele aí.
Os acréscimos. É bom já sair até com asterisco. Os acréscimos pecuniários. Pecuniários vem da palavra pecus, de gado, porque antigamente a moeda de pagamento era o gado, né? Então, tudo que fala de pecuniário tem a ver com dinheiro, com pagamento. Os acréscimos em espécie, em dinheiro, percebidos pelo servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Vamos imaginar que a gente esteja aqui diante do contra-cheque de vocês. Então, você vai encontrar aqui, ó, o seu vencimento básico. No TRE, qual que é o valor do vencimento básico? Quanto? Para técnico judiciário? Então, vamos arredondar para 5 mil. Pronto, hoje é segunda-feira, eles vão começar a ganhar 5 mil reais na minha aula, vencimento básico. Aí você começa a receber um adicional de desempenho, um adicional de 100%, mais 5 mil. Deus me abençoe, não é assim? Mais 5 mil. Agora, vocês passam a receber também, nesse mesmo mês, uma gratificação de produtividade de 10%. A minha pergunta é, o adicional de 10% será da soma desses 5 mil mais 5, então seria mais R$1.000, ou mais R$500? Vai ser mais R$500. Por quê? Nós não podemos calcular um adicional, uma gratificação, uma verba qualquer, sobre a soma do que você já recebe, e sempre sobre o valor do vencimento básico. Então, a base, se eu sair da frente, para vocês poderem ver, a base de qualquer remuneração, perdão, de qualquer adicional, gratificação, vai ser sempre o vencimento básico do agente público. Por quê? Porque aqui diz que os acréscimos que você recebe não podem ser computados e nem somados, acumulados, para servirem de base para a concessão de outros acréscimos, acréscimos posteriores ou ulteriores, tá bem? Então, toda adicional gratificação que você receber, sempre terão como base o vencimento básico e nunca a soma, que é a chamada remuneração. Ali, a minha soma ficou faltando R$500, né? Porque eu já ia pegar a gratificação para mim, mas deixa aqui para vocês. Ninguém entendeu, foi a conta matemática. Como que 5 mil mais 5 mil mais R$500 dava 10 mil? Porque você já gastou no seu cheque especial e quando o salário entrou na conta, já abateu. Foi assim que eu cheguei nessa conta. Remuneração, 10.500. Tá bom? Para começar, tá bom, né? 10.500. Não tem segredo esse inciso 14, não tem muita pegadinha, né? É só você saber que não tem jeito de somar as vantagens anteriores para virar a base de uma vantagem posterior. Mas nenhuma dificuldade de interpretação.